Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ariane, fonoaudióloga, e hoje vou comentar um pouquinho da minha última leitura, O Cérebro Autista, Pensando através do Espectro. Esse livro foi escrito pela Temple Grandin e por Richard Panik e publicado pela editora Record. Para quem não conhece, a Temple, ela é uma autista que nasceu nos anos 40 e para mim ter um conhecimento prévio, né, sobre a história de vida dela fez uma diferença importante na leitura, né? Então, se você tem interesse de conhecer esse livro, eu indico que antes você faça uma pesquisa aí sobre a história da Temple. Ela tem várias entrevistas no YouTube, no TED, enfim, vale a pena a gente conhecer, porque para mim foi um divisor, uma diferença mesmo de bagagem para fazer essa leitura. Atenção! Esse é um livro de estudo. Na minha análise, não é um livro de relato de experiência, né? Então, não é um livro que eu indicaria para uma família que acabou de receber o diagnóstico, por exemplo. Eu indico esse livro para profissionais que estudam e que atuam na área do autismo e para aquelas famílias que já estão inseridas nesse mundo e que querem aprofundar os seus conhecimentos. Mas não indico para leigos, curiosos, pessoas que não têm um conhecimento prévio sobre alguns termos e alguns tópicos que vão aparecer aqui de forma recorrente, tá? Então, para mim, é um livro de estudo. A proposta, né, do livro é fazer uma viagem no cérebro da Temple. E ela vai iniciar com uma discussão histórica mesmo, né? Desde 1943, quando o termo autismo, né, foi proposto num artigo, até os tempos atuais, qual é o diagnóstico atual que tem sido feito com base no DSM-5. E fica evidente que ao longo dos anos, né, houve uma mudança muito importante no diagnóstico. E os autores pontuam que essa mudança vai continuar acontecendo, porque a gente tem cada vez mais estudos em diferentes áreas, né, pensando aí no autismo. Falando desses estudos, é muito interessante porque a própria Temple, ela participou de muitas pesquisas e ela compartilha conosco alguns exames de neuroimagem, ela faz a relação entre a sua própria neuroanatomia e a sua funcionalidade, né? O que ela tem facilidade, o que ela tem dificuldade e porque isso está explicado pelas questões neuroanatômicas. Então é muito interessante, né, a gente poder, além de ver o resultado dos exames, poder contar com o seu próprio relato de como ela vivencia essas dificuldades ou facilidades, né, ou potencialidades. Além disso, num capítulo específico, existe uma discussão importante sobre as questões genéticas. Os próprios autores colocam que ainda tem muito para ser explorado, né? Porque a genética no autismo é extremamente complexa e o que se tem mostrado é que não existe uma relação tão direta do tipo um gene específico e um efeito específico, e sim uma questão multifatorial de outros, né, multigenes que vão gerar sintomas e que vão ser aí reconhecidos como autismo. Então, é uma questão importantíssima que tem que ser analisada pensando nas mudanças do diagnóstico, mas que ainda precisa de muito estudo, né? E aí, o que os autores pensam, acreditam, né, e mencionam é que no futuro as mudanças nos critérios diagnósticos elas vão deixar de considerar apenas a observação comportamental e vão passar a observar também, né, as questões neuroanatômicas e as questões genéticas, que o futuro leva a esse caminho, né? Outro tópico que a autora traz bastante são as questões sensoriais, que no entendimento dela são extremamente importantes para o autismo, e aí ela vai trazer as próprias experiências de vida e a experiência de vida de outros autistas adultos que ela acabou convivendo ao longo desses anos, né? E que ainda são temas pouquíssimos estudados e pouquíssimos compreendidos. Então vale a pena a gente também ficar atento para essas questões sensoriais e estudar cada vez mais. Os autores, eles trazem então uma importante reflexão sobre o diagnóstico, que já mudou muito ao longo dos anos e deverá seguir mudando, né, até pelos avanços da pesquisa. E dessa vez, voltando a pensar novamente na causa do autismo, mas considerando que essa causa está no cérebro e não na mente, como era considerado anteriormente. Além disso, vai estar englobando também as questões genéticas, que têm aparecido bastante aí. Além disso, esse diagnóstico, ele vai estar cada vez mais voltado não para um rótulo,
mas para pensar nas individualidades e potencialidades de cada sujeito autista. E aí tem alguns capítulos interessantes falando sobre isso, né? Sobre a individualidade do sujeito autista e sobre como as potencialidades podem ser exploradas, né? Quando a gente entende as limitações. Então, no caso da Temple, por exemplo, ela tinha uma importante questão sensorial e quando essa questão foi entendida, ela conseguiu inclusive revolucionar sua área de atuação, que é a zootecnia. Ela precisou de alguns anos para entender essas questões sensoriais e quando isso ficou claro, ela conseguiu evoluir em muitos aspectos e trouxe isso até para outras áreas, que é a área de trabalho dela. Esse livro é uma leitura profunda, como eu falei, é um livro de estudo, não é um livro que você vai pegar, sentar e ler muitas páginas por dia, né? Porque ele envolve mesmo que a gente marque, que a gente pesquise termos, entre em contato com estudos que a gente não conhecia, mas é um livro que complementa muito e faz a gente pensar muito sobre os conhecimentos do autismo. Quando eu terminei a leitura, inclusive, eu pensei, meu Deus, o quanto a gente ainda precisa estudar e conhecer dentro dessa área, né? Porque é um campo de estudo que ainda tem muito para crescer. Eu gostaria muito que se alguém leu esse livro, compartilhasse aqui comigo, porque eu queria muito conversar sobre essa leitura com outras pessoas. Leitura muito densa, então eu acredito que compartilhar os entendimentos vai acrescentar muito. Então comenta aqui e até a próxima!